Passei a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Daniel David Palmer. Ele, em verdade, é uma figura ímpar dentro do contexto da medicina mundial. Nacionalizado americano. Um dia, ele estava em seu consultório e uma pessoa veio até ele. Essa pessoa queixava-se de surdez e dores nas costas. Ele fez algumas manipulações e essas manipulações geraram, por sua vez, alguns estalos. Passado algum tempo de tratamento, ele achou que tinha, por sua vez, descoberto a cura para a surdez, mas não. Ele tinha descoberto uma técnica que era usada no passado pelos japoneses, denominada de Seitai, usada pelos chineses, denominada de Banfa, e usadas pelos coreanos, chamado Janchado, e também era usado na Grécia Antiga e pelos médicos. Dizem, e existe muita lenda, principalmente porque foi um choque de egrégoras muito grande, no período no início do final do século XIX, início do século XX, principalmente que a medicina nos Estados Unidos estava ainda não no contexto científico e tinha-se muitas celeumas em relação até ao contexto da cientificidade dentro da medicina. Por sua vez, Daniel David Palmer desenvolveu uma técnica da qual chamou de quiropraxia ou quiroprática. Ele tinha um amigo que era professor de latim e, por sua vez, professor de grego. Chamou e disse, preciso dar um nome, era pastor, inclusive, que está no normal dentro do contexto americano, e disse, eu preciso dar um nome. Quiro, mão, patia, patos, sofrimento em grego. A patos, sofrimento, a pateia, eliminação do sofrimento, e a ataraxia, por sua vez, a felicidade, a totalidade da visão grega, principalmente dentro do contexto da visão dos epicuristas, da visão dos estoicistas e da visão de Pirro, do cético. Mas a quiropraxia adentrou aqui no nosso país com várias concepções, celeumas à parte, Cira Borges que a diga, por sua vez, há grandes lutas por aquilo que é quiropraxia ou não. Finado Mateus de Souza, que diz ser o pioneiro, e por sua vez existem grupos defendidas pela baiana Cira Borges, figura ímpar de Amargosa, na qual diz que não, que a introdutora e contexto da quiropraxia no mundo, ou no mundo não, na Bahia foi feito por ela, porque era ela médica, esposa de Jorge Rocha, e aí ela voltou, foi aos Estados Unidos, estudou na Palma e aqui trouxe as técnicas de 1992. Posteriori veio Conrad para a Bahia, Marcos e etc. mais. Hoje nós temos uma celeuma muito grande dentro do contexto da quiropraxia. A visão dos fisioterapeutas que acham que, por sua vez, é dono não somente da quiropraxia, como da osteopatia, né? Eduardo Stilde deve estar, por sua vez, criador das osteopatias, deve estar lá no túmulo se contorcendo em Daniel David Palmer por causa dessas celeumas, mas não é celeuma diferente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também foram muitas brigas. O neto de Daniel David Palmer que conseguiu realmente organizar, em parte, essas coisas todas. E nós vamos aqui agora falar com o Dr. Fernando Antônio, que é médico fisiatra e acupunturista. Fisiatra é uma coisa de extensão. Extinção não, é extinção. É igual a cabeça, é enterro de anão, cabeça de bacalhau e Roberto Carlos. Porque fisiatra é realmente difícil hoje contar o médico fisiatra. Né? E ele vai nos falar da quiropraxia.
Como sempre, doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco, principalmente vindo por uma figura que eu tenho respeito de coração, entendeu? Mora aqui no meu coração, não paga aluguel, que é o doutor Raimundo Espanha, essa figura que é cientista, filósofo, intelectual e coisa mais. Nos diga como foi esse início do trabalho da quiropraxia e como é hoje o contexto da quiropraxia que o senhor trabalha. Bom, inicialmente eu tinha muita curiosidade em tentar conseguir melhorar a situação de cada um dos pacientes. E de uma forma geral, os médicos só prescrevem medicações e tratamentos de fisioterapia, geralmente à base de eletroterapia, de ultrassom, mas isso não era suficiente para minha vontade de melhorar a coisa. Então, quando em 1992 o Dr. Robert Maine esteve em Salvador, o presidente da Associação Baiana de Fisiatria, Dr. Alberto Alencar Carvalho, o convidou e ele veio para dar um curso aos interessados, fisiatras, que não eram muitos, e tinha muito ortopedista também. E esse curso nos foi dado durante 3 dias, com técnicas que ele trouxe de lá da França, porque desde 1962, Dr. Robert Maine foi o criador do método da não dor por torção. Porque até então a quiropraxia era feita diretamente em cima da articulação. Então apertava-se a articulação e a articulação dava um pequeno estalido e com isso relaxava. Era o método de Palmer. Era o método direto. Entretanto, esse da osteopatia também é o mesmo método. Então, Dr. Robert Maine nos trouxe uma forma diferente de fazer a manipulação vertebral. Com isso, facilitou muito a aplicação da manipulação vertebral sem traumatismos, porque até então é preciso ter muito cuidado com o corpo da outra pessoa, principalmente se essa pessoa é idosa, e conhecer que tem osteoporose, essas exatamente. Coisas. Então, por exemplo, para nós médicos é mais fácil nós sabermos o que é que tem embaixo da pele, claro, do que outro profissional qualquer que é um travamento muscular, né? Isso, porque não estudou a anatomia daquela região do corpo. Então, eu tenho a impressão que para nós é mais fácil, sabe, chegar as manipulações, por exemplo, manipulação. Para cervical, no mastocleitomastoide, o trapézio, há um travamento e aí, por sua vez... Isso. Então, muitas vezes, casos de o que é através de que você vai fazer uma manipulação vertebral? Quando a articulação está limitada nos seus movimentos, então você vai liberar ela através de quê? Da não dor. Então você pega, segundo o método do Dr. Maine, você pega o lado da não dor e aplica a manipulação. E com isso você libera a articulação. Liberando a articulação, então fica livre aí para você fazer outro tipo de tratamento qualquer, complementando a manipulação. Manipulação não deve ser feita todos os dias, tem que ser feita no mínimo semanalmente. Semanalmente ficaria interessante, ou de 15 em 15 dias. Não deve ser feito diariamente para não machucar a musculatura, nem os tendões e os ligamentos. Agora diga-me uma coisa, o senhor falou exatamente no processo da dor, né? Tem algumas técnicas de quiropraxia, por exemplo, Michel Henry Dupont, que trabalha com a quiropraxia. Não sei nem se está vivo, eu o conheci faz 40 anos, né? Ele foi um terapeuta que trabalhava com o que ele dominava, a quiropraxia indiana. E também eu conheci em São Paulo um médico, médico tradicional chinês, não é médico ortodoxo brasileiro. Ele é chinês, ele usava uma técnica na qual era indolor e não havia estalos, né? Que é uma das grandes celeumas do ato quiroprático. Pode ou não ter estalos. Né? Mas o estalo dá medo, porque é aquela máxima que já está no inconsciente coletivo e que como é o nome, fala-se popular, falando em termo pejorativo, pescoço não encana, né? Isso. Agora me diga,
Nos consultórios, o estalo, a dor, porque quando você está com dor, você sai do processo de homeostase, de equilíbrio. E a condição sine qua non, a orgia, né, para todos os desequilíbrios corpóreos e, obviamente, o processo de defesa, principalmente do enrijecimento dos músculos paravertebrais, dos músculos todos, né, para que venha um processo de defesa. No consultório, tem muita rigidez ainda em relação à dor e aos estalos e ao ato da quiropraxia? Tem pessoas que nos procuram, no caso procura a mim, justamente porque ela precisa de liberar a articulação, seja lombar, dorsal ou cervical. Em geral, a lombar e a cervical são as duas regiões que mais são suscetíveis, porque são as mais livres. Então a coluna lombar gira de um lado para o outro, a coluna cervical, o pescoço, então essas são mais acometidas. Do que a dorsal, né? Do que a dorsal. Do que a coxígea, né? Exatamente. E a sacral. Mas acontece que essas duas regiões também são as mais maltratadas. Então é a má postura de assistir televisão deitado. De sentar também, né, doutor? Hein? O ato de sentar também erroneamente. Às vezes o móvel, que é muito macio, é muito fofo, e então ele deforma. E você às vezes fica muitas horas ali naquele móvel assistindo um programa de televisão, sem saber que você está torcendo sua coluna ou retirando a postura natural da coluna. E com isso, você mais tarde vai sentir os sintomas de uma pequena dor que vai se aumentando claro. E vai terminar dando uma rigidez articular e, consequentemente, necessidade de fazer a quiropraxia. Aqui é uma coisa interessante que nós estamos falando, o senhor é médico acupunturista. Né? A acupuntura, que é tentil em chinês, né, é uma coisa bastante subjetiva. Nós estamos falando de uma coisa empírica, que é provado pelo mesmo sentido, que chega lá, colocou a coluna no lugar e está tudo bem. E estamos falando da colocação de uma agulha, que não é existencial fenomenológica. Principalmente pelo conceito do próprio acupuntura, que ela vem no taoísmo. Apesar da linha hoje usada por Isao Imamura, é uma linha sapiente, porque eu gosto até do livro dele, Arte de Inserir, porque ele fez uma metodologia para brasileiros, para nós ocidentais. Lê-lo, o livro dele, ao lê-lo, nós podemos ter... Mas a acupuntura ela é muito subjetiva. Primeiro, porque ele parte de princípios taoístas, do Shen, que é o espírito, do Qi, que é a energia vital, e, por sua vez, do Jin, que é o corpo. Tanto é que todo o conceito da acupuntura ela começa nos anjãos, zona média do compartimento supraumbilical da cavidade abdominal. Respiração, a energia vem pelo pulmão, a nível da apófise estiloide do rádio, ela vai para o intestino e assim sucessivamente. Então é algo subjetivo. Aí a minha questão é, as dores, as algias, né? Vamos usar o nervo ciático. Né? As dores irradiantes, elas são possíveis somente com a quiropraxia ou é necessário usar-se a agulha de acupuntura ou moksha, né, ou ventosa para complementar essa dor? Só o estalo, o estalo não, porque às vezes não gera o estalo. Eu diria o alinhamento. A manipulação vertebral com alinhamento é a condição sine qua non para a eliminação da dor e a volta da homeostase do indivíduo, ou é interessante usar a agulha de acupuntura para eliminar essa dor? Depende. Nos casos agudos, por exemplo, uma lombalgia aguda, você tira na hora... E a crônica? Não. Calma. A aguda, você tira na hora a dor. Então, ela volta a articulação volta para o lugar, deixa de haver a compressão em cima do nervo e, consequentemente, deixa de haver irradiação. Tá bom. A crônica já é uma coisa que vem crescendo, ela vem comprimindo ao longo dos tempos. Você faz, então você tem que fazer outras manipulações para você obter o resultado. E tem que ser feito, como eu disse a você anteriormente, tem que ser feito um tratamento complementar. Então a fisioterapia, a acupuntura, realinhamento você faz e depois, sabe mais do que eu coloco. Isso. Aí você faz o realinhamento e depois você encaminha para uma fisioterapia, para uma acupuntura, para uma moxa, para uma ventosa, não importa. No caso do senhor, eu estou perguntando isso porque eu estou fazendo, né, porque o ouvinte não, o telespectador, porque nós vamos entrar em 240 países, está lá, e principalmente alguns países, como Israel, Inglaterra, França mesmo, que é muito forte a quiropraxia, Canadá, Estados Unidos, né, as pessoas
Não adianta eu adentrar se eu não pegar um contexto para que as pessoas possam conhecer algumas coisas que ficam em dúvida da quiropraxia, né? Então, estamos aqui terminando de conversar com o médico fisiatra Dr. Fernando Antônio. Ele, por sua vez, está aí os caracteres, né? Ele é uma pessoa que tem uma formação em fisiatria, é um dos últimos, né? O último dos moicanos, que hoje é ortopedista. Quando eu entrevistei aqui o Josias, eu disse: Josias, me explica esse negócio aí. Porque na década de 80 era um fisiatra, né? Ou não tinha negócio de médico, aí ele me contou a história, era um traumatologista e ortopedista. Né? Depois tinha a medicina dos postos. Exato, medicina hoje são umas linhas maiores. Conversamos aqui sobre a quiropraxia e a acupuntura. Ele, em verdade, tem aí os caracteres, o telefone dele. Agora, doutor Fernando, deixa-nos aí uma mensagem para esse público aí que, entendeu, tem má postura, qualidade de estresse e, por sua vez, precisa partir para um método natural no qual não use o processo alopático. Estou falando da quiropraxia. Sim. E estou falando da acupuntura. Bom, do ponto de vista médico, o ideal seria se as pessoas ficassem mais tranquilas, menos estressadas, porque até o próprio trânsito causa uma tensão muscular. Então a pessoa chega em casa tenso e vai se deitar para assistir televisão. Então soma a tensão que ele levou no trânsito para a cama e junta-se com o estado emocional, e ele termina fazendo um somatório, e ao longo do tempo isso vai se transformar em um processo doloroso, que muitas vezes ele vai andar de médico em médico e não vai resolver o problema. Ele tem que primeiro procurar saber qual é o médico adequado àquele tipo de dor que ele está sentindo e qual é o tratamento também adequado. Se ele encontrar um quiroprático ou um manipulador vertebral ou um osteopata e usar medicações naturais, por exemplo, floradibal, homeopatia. E homeopatia, ou então nossas ervas que são fitoterapia, né, que é usado na acupuntura. Na acupuntura chinesa também. Então ele vai se beneficiar. E também tem que procurar ver aquilo que não causa o problema, como as más posturas, sejam elas no trabalho, no trânsito, porque os bancos de carro muitas vezes a pessoa bota em uma certa posição que não é confortável, então fica anti-ergonômico e a pessoa termina tendo estiramentos e tal. Outra coisa, a pressa também não serve, porque muitas vezes você sai do seu carro e pega compras pesadas e de uma forma inadequada, e você termina torcendo a coluna. E eu tenho visto alguns casos que pessoas foram tirar compras de supermercado da mala do carro e ficaram travadas com uma lombalgia aguda e tiveram que ser tratadas e manipuladas, às vezes até mesmo hospitalizadas. Então espero que essas pessoas procurem ver melhor as posturas adequadas. A Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. E a doença é o contrário. Isso é o lei do engano. Isso era o conceito do século XX. Em verdade, saúde é obediência. E a doença é desobediência, como sabiamente nos falou aqui o Dr. Fernando. É preciso que percebamos que não existe só homeostase corpórea, mas sim espiritual e, acima de tudo, mental. E o mais importante é o ato profilático, é o ato proativo, é o ato preventivo, no qual nós devemos, antes de algo acontecer, nós pensarmos no que pode acontecer, que é a condição sine qua non para nós estarmos bem conosco mesmo. E aqui finalizo dizendo que Deus nos abençoe e que nós nunca precisemos usar a quiropraxia, porque quem tem dor de coluna sabe o que é uma algia na coluna vertebral. Porém, se fizer a quiropraxia bem feita, ele não vai sentir mais dor. Então é melhor ele fazer a quiropraxia. Graças a Deus.
usada pelos chineses denominada de Banfa e usadas pelos coreanos chamado Janchadol. E também era usado na Grécia Antiga e pelos médicos. Dizem, e existe muita lenda, principalmente porque foi um choque de egrégoras muito grande, no período no início do final do século XIX, início do século XX, principalmente que a medicina nos Estados Unidos estava ainda não no contexto científico e tinha-se muitas celeumas em relação até ao contexto da cientificidade dentro da medicina. Por sua vez, Daniel David Palmer desenvolveu uma técnica na qual chamou de quiroprática, quiropraxia ou quiroprática. Ele tinha um amigo que era professor de latim e, por sua vez, professor de grego. Chamou e disse, preciso dar um nome, era pastor, inclusive, que está no normal dentro. Daniel David Palmer. Ele, em verdade, é uma figura ímpar dentro do contexto da medicina mundial. Nacionalizado americano. Um dia, ele estava em seu consultório e uma pessoa veio até ele. Essa pessoa queixava-se de surdez e dores nas costas. Ele fez algumas manipulações e essas manipulações geraram, por sua vez, alguns estalos. Passado algum tempo de tratamento, ele achou que tinha, por sua vez, descoberto a cura para a surdez, mas não. Ele tinha descoberto uma técnica que era usada no passado pelos japoneses, denominada de Seitai, pela baiana Cira Borges, figura ímpar de Amargosa, na qual diz que não, que a introdutora e contexto da quiropraxia no mundo, ou no mundo não, na Bahia foi feito por ela, porque era ela médica, esposa de Jorge Rocha, e aí ela voltou, foi aos Estados Unidos, estudou na Palmer e aqui trouxe as técnicas de 1992. Posteriori veio Conrad para a Bahia, Marcos e etc. mais. Hoje nós temos uma celeuma muito grande dentro do contexto da quiropraxia. A visão dos fisioterapeutas que acham que, por sua vez, é dono não somente da quiropraxia, como da osteopatia, né? Eduardo Stilde deve estar, por sua vez, criador das osteopatias, deve estar lá num túmulo se contorcendo em Daniel David Palmer por causa dessas celeumas, mas não é celeuma diferente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também foram muitas brigas. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Contexto americano, e disse, eu preciso dar um nome. Quiro, mão. Patia, patos, sofrimento em grego. A patos, sofrimento, apateia, eliminação do sofrimento, e a ataraxia, por sua vez, a felicidade, a totalidade da visão grega, principalmente dentro do contexto da visão dos epicuristas, da visão dos estoicistas e da visão de Pirro, do sétimo. Mas a quiropraxia adentrou aqui no nosso país com várias concepções, celeumas à parte, Cira Borges que a diga, por sua vez, há grandes lutas por aquilo que é quiropraxia ou não. Finado Mateus de Souza, que diz ser o pioneiro, e por sua vez existem grupos defendidas